Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 31 de março, nós vamos meditar em 1 Reis, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Então hoje nós estamos iniciando o livro de 1 Reis. E hoje é dia de mapa, né? Vou colocar lá nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Se você não me segue, aproveita para me seguir lá, Rubenita Leão, né? E nós podemos ter assim uma visão mais completa, né? Lembrando que da mesma forma que era 1 Samuel e 2 Samuel, no original era um livro só. A mesma coisa aqui é de 1 Reis e 2 Reis. Então, no original era um só livro. Aqui nós temos essa divisão. 1 Reis nós vamos ter 22 capítulos e 2 Reis 25 capítulos. Nós vamos ver, né, o reinado aqui, a transição hoje do reinado de Davi para o reinado de Salomão, seu filho. A monarquia vai ser dividida, né? Infelizmente, nós vamos ver isso ainda em 1 Reis, né? E 2 Reis todo, nós vamos ver essa divisão das tribos, né? Como elas serão divididas, e nós vamos ver vários personagens importantes, tanto em 1 Reis quanto em 2 Reis, né? Vamos ver, finalizando aqui a vida de Davi. É apenas a transição que nós vamos ver hoje, mas nós vamos ver o destaque na figura de Salomão, o filho de Davi que vai herdar o trono. Sabe de quem ele era filho? De Betseba, aquele que Deus amou, né? Após a morte do primeiro, que foi o fruto do adultério, o segundo filho foi Salomão, e esse Deus amou, né? Depois disso, nós vamos ter figuras importantíssimas aqui no livro de Reis. Nós vamos ver a figura de Acabe, de Jezabel, vamos ver a figura de Elias, Eliseu, Josias, que é um rei que eu gosto muito. Todas essas figuras nós vamos ver aqui no livro, nos livros de Reis. E nós vamos experimentar grandes milagres vivenciados por dois homens muito importantes, né? Que é Elias e Eliseu. Nós vamos ver profeta Elias, né? O sustento para a viúva de Serepta, a ressurreição do filho da viúva de Serepta, né? Nós vamos ver o episódio com os servos de Baal, que desce fogo do céu e consome o holocausto. É isso mesmo. E nós vamos ver também fogo do céu descendo e matando capitães, né? 2 capitães ali sofrem consequência, né? Se eu sou realmente profeta de Deus, servo de Deus Altíssimo, que desça fogo do céu. Profeta Elias. E o profeta Eliseu, com uma unção dobrada do Espírito que repousava sobre Elias, nós vamos ver que ele vai tornar as águas de Jericó saudáveis, vai ter a multiplicação do azeite da viúva, né? Nós vamos ver que ele vai profetizar também o filho da mulher sunamita, depois, posteriormente, ele vai ressuscitar esse filho, e nós vamos ver que pela palavra dele, 20 pães alimentam 100 homens. A multiplicação de pães não foi só feita por Jesus, foi feita pelo profeta Eliseu, né? E cura de Naamã, da sua lepra, e o machado que vai flutuar. Olha quantos milagres vamos aprender nesses livros, né? Então, o mapa, ele nos traz esse visualizar por completo daquilo que nós vamos experimentar no livro. Então, depois você vai lá nas redes sociais, me segue lá e pega lá, né, o mapa, que é o mapa que eu sempre divulgo aqui no canal, que é da Editora Cristã, né? Depois você procura Editora Cristã, eles têm um material muito legal e você pode adquirir, se você, por exemplo,
quer se aprofundar mais, se você dá aula na escola dominical, mas se você quer também só para o seu próprio estudo da palavra, vale muito a pena e é um custo tão baixo, né? Que você pode ter também. Mas eu sempre posto e você pode ir lá pegar nas minhas redes sociais. Sendo Davi já velho, entrando em dias, ele se envolvia em roupas, porém não tinha roupa que aquecia o rei Davi. E aí disseram os seus servos: procure para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei, tendo cuidado dele, durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. E aí eles vão buscar, né, uma donzela nos limites de Israel e vão encontrar uma moça muito formosa, Abisag. Ela era sunamita e ela foi trazida ao rei. A jovem era sobremaneira formosa e ela cuidava do rei, ela servia o rei, mas o rei não a possuiu. E aí nós vamos ver que Adonias, que era um dos filhos do rei, se exaltou e disse: eu reinarei. Pronunciou e providenciou carros, cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou. Então, ou seja, mais uma omissão aqui, né, velada de Davi. Ele ouvia os bochichos, os comentários, via Adonias se exaltando e foi permitindo que isso acontecesse. Porque o pai dele não contrariou. E aí nós vamos ver que entendia-se ele com Joabe, com Joabe, que era o capitão, né? O grande capitão Joabe, que auxiliou Davi. Então, nós vamos ver que Adonias estava sempre por ali, né? E também com Abiatar, o sacerdote, que o ajudava. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaía, filho de Joiada, e Natã, profeta, vai até Davi, né? Nós vamos ver que o profeta Natã vai chegar até Davi e primeiro ele vai dizer a Betseba, que é mãe de Salomão. E ele alerta Betseba sobre os planos de Adonias, está no versículo 11, né? Não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permita que te dê um conselho, para que salve a tua vida e a vida de Salomão, teu filho. Vai, apresenta-se ao rei Davi, disse-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará ao meu trono? Porque, pois, reina Adonias, né? Então, nós vamos ver que Natã traz esse conselho a Betseba. E ela vai rapidamente ter com o rei, né? E aí nós vamos ver que o rei, já muito velho, recebe ela, né? Junto ali, quem estava junto servindo a ele era Abisag, a esposa, a formosa moça que foi encontrada para estar cuidando do rei, né? Nessa velhice dele. E aí nós vamos ver que Betseba prostra-se perante Davi, e Davi pergunta: o que desejas, né? E respondeu ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, e disseste que Salomão, meu filho, depois de mim, ele se assentaria no trono. Agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. Ou seja, Davi foi consentindo, foi deixando as atitudes de Adonias. Só que ele chegou a um ponto já de estar, né, comandando o reinado. E aí nós vamos ver que agora, dizendo, né, que ele tinha imolado bois, animais cevados, ovelhas em abundância. Ele estava dando um verdadeiro banquete já, né? E aí nós vamos ver que Joabe já comandava o exército. E
ninguém tinha convidado Salomão para fazer parte de nada. Porém, ó rei meu senhor, todo Israel com os olhos em ti, para que declares quem será o teu sucessor e quem se assentará no teu trono. E aí nós vamos ver que, estando ela ainda a falar, quem entra? Profeta Natã. Né? E aí nós vamos ver que o fizeram saber ao rei Davi. Aí está o profeta Natã. Apressando ele ao rei, prostrou-se com o rosto perante em terra e disse: ó rei, meu senhor, acaso disseste que Adonias reinará depois de mim e ele é quem se assentará no trono? Porque hoje desceu e imolou bois, animais animais cevados, ovelha em abundância, convidou os filhos do rei, só que não convidou Salomão. Porém, a mim, sendo eu teu servo, Isadoque sacerdote, né? E a Salomão teu servo, este não convidou. Foi feito da parte do rei meu senhor, ou seja, Davi, tu permitiu, foi do teu consenso, foi ordenado por ti? Era isso que Natã estava dizendo. Respondeu o rei: chama-me Betseba. E ela se apresentou ao rei e pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor Deus de Israel. Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, né? E aí nós vamos ver que disse o rei Davi: chama-me Zadoque, o sacerdote, Natã o profeta, Benaías, filho de Joiadá, e eles se apresentaram ao rei. E disse-lhe o rei: toma convosco os servos do vosso senhor, tomai convosco, né, a minha mula, e levai a Giom. Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então colocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará no meu lugar, porque ordenei que seja príncipe sobre Israel e sobre Judá, né? E aí nós vamos ver que Zadoque vai descer com o profeta Natã, Benaías, e vão fazer exatamente aquilo que Davi determinou. Viva o rei Salomão, tá lá no versículo 39, após ele subiu todo o povo, tocando gaitas, alegrando-se com grande alegria, de maneira que o seu clamor parecia fender a terra. Então havia uma expectativa dessa nomeação do rei, né? Adonias e os seus convidados, que com ele estava, ouviram, e quando acabaram de comer, também Joabe ouviu o sonido da trombeta e disse: que significa esse ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, disse a Adonias, né? Entra, porque és homem valente e traze boas notícias. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. Davi enviou a ele Zadoque, o sacerdote Natã, o profeta Benaía, filho de Joiada, e os guardas reais, e fizeram montar a mula que era do rei. Zadoque, o sacerdote, e Natã profetizou e ungiram em Giom, e dali subiram alegres, a cidade se alvoroçou. Este é o clamor que ouviste. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: faça teu Deus o que o nome de Salomão seja mais ilustre do que o teu nome. Faça com que o seu trono seja maior do que o teu. E o rei se inclinou sobre o leito. Então disse o rei assim: bendito o Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo meus próprios olhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos foram tomados pelo seu caminho, né? E aí nós vamos ver que
Adonias fica em maus lençóis. E aí ele vai pedir indulto, né? Ele se levanta e ele pega as pontas do altar temendo que Salomão matasse, né? E respondeu Salomão: se for homem de bem, não, nenhum cabelo da tua cabeça cairá por terra. Porém, se achar nele maldade, ele morrerá. E aí enviou o rei Salomão mensageiros que fizeram descer ao altar. Então veio ele e se prostrou perante Salomão, e este disse: vai para a tua casa. E aí Davi vai trazer as instruções para Salomão, né? E nós vamos ver que aqui nós já vamos ter a morte, né? De Davi aqui se aproximando. Olha só o que ele fala: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois seja homem. Ele falando para Salomão. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para guardares os seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei do Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Olha só. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teu filho guardar os meus caminhos, para andares perante a minha face, fielmente de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel, né? E aí nós vamos ver que Davi reinou sobre Israel por 40 anos e Salomão vai se assentar no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. É isso mesmo, né? E aí nós vamos ver que vai começar uma limpeza no reinado. Vai morrer Adonias, né? Vai morrer também, expulso, né, o sacerdote Abiatar. Vai morrer Joabe, o capitão Joabe. Nós sabemos a importância desse capitão no reinado de Davi, mas também, né, como era astuto, como era audacioso, como era prepotente o coração de Joabe, né? E nós vamos ver que ele vai morrer, né? Porque ele esteve com Absalão, né? Naquele episódio, nós vamos ver algumas faces, né, sombrias de Joabe. Isso nós podemos ver que Salomão, ele toma esse cuidado em relação ao reinado dele. Lembra de Simei? Simei também vai morrer. Tá escrito aqui, né? Mas nós podemos ver que em todos os casos, sempre Salomão dava uma chance para a pessoa, colocava condições, e a pessoa mesmo, né, não honrava com a sua palavra e com a condição. Foi o caso de Simei. Nós podemos ver que o rei mandou chamar Simei e lhe disse: edifica uma casa em Jerusalém e habita ali, e dali não saias, nem para uma parte, nem para a outra, porque o dia que saíres e passarem o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto e o teu sangue cairá sobre a tua cabeça, né? E aí nós vamos ver que ao cabo de 3 anos, né, alguns escravos de Simei vão fugir e ele vai fazer o quê? Ir atrás desses escravos e vai esquecer da palavra, né? E aí ele será morto. E aí nós vamos ver que o capítulo 3 vai ter o casamento de Salomão com a filha do faraó, né, rei do Egito. Ele vai tomar ela por mulher, vai trazer ela para a casa de Davi, até que acabasse de edificar a casa, né, para ele próprio. Nós vamos ver que o povo ainda oferecia sacrifício nos altos, porque não havia ainda sido edificada a casa do Senhor. Todo esse apanhado do reinado de Salomão está aqui
né, bem detalhado nos 3 primeiros capítulos. E aí nós vamos ver que Salomão pede sabedoria, porque grande era, né, o desafio de Salomão, substituir o grande rei Davi. Salomão amava o Senhor e andava nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. E aí nós vamos ver que ele vai sacrificar em Gibeá e o Senhor vai aparecer a Salomão de noite em sonhos e diz para ele: pede-me o que queres que eu te dê, né? Tá no capítulo 3, versículo 5, 6 diz assim: respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai. Portanto, ele andou contigo em fidelidade, na justiça e na retidão do seu coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentou no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, Senhor meu Deus, fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança e não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio de um povo que o elegeu, povo grande, numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa, e disse-lhe Deus: já que pedistes esta coisa, e não pediste longevidade, riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve igual, nem depois de ti haverá. Também até o que não pedistes eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. E aí nós vamos ver que Salomão, logo em seguida, vai julgar o caso de 2 mulheres, né? E eu lembro na minha infância como eu admirava essa história. Meu avô tinha um livro e mostrava, né? O rei no seu trono, segurando, né, a criança com uma espada para partir aquela criança no meio e dar metade para cada mãe. E eu ficava admirada com aquela história. Aqui nós podemos ver com sabedoria nós vimos sobre a figura de Salomão. Sabedoria esta não dada por homens, nem por faculdades, mas vinda diretamente do trono de Deus, né? E aqui conta essa história que ele vai julgar a causa de 2 mulheres, onde as 2 tiveram filhos, né? E no meio da noite, uma deitou-se sobre a criança e a criança morreu. E rapidamente ela deu um jeito de trocar o filho, né? E pela manhã, a mãe verdadeira, né, do filho que estava vivo, acordou do lado de um filho morto e ficou aquela briga. Esse filho morto é teu, não é meu, o vivo é meu, não é teu. E isso foi parar nas mãos e no julgamento de Salomão. E aqui nós podemos ver quão maravilhoso foi o discernimento de que Salomão teve para descobrir quem estava falando a verdade, né? Vamos ver no capítulo 4 os oficiais de Salomão, né? Nós vamos ver a prosperidade do reino de Salomão e a sua sabedoria. Amanhã nós continuaremos falando sobre o reinado de Salomão. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. Depositamos diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.